o trabalho da Kid Power aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente começou esse ano com um trabalho de tradução e adaptação cultural. Por ser um trabalho internacional, existe um cuidado muito grande para a gente observar as características de cada lugar. Então foi bastante tempo de estudo antes de começar o trabalho aqui. A ONG nasceu na Califórnia. Isso, em 1989. Para lá para conhecê-la, para conhecer os trabalhos. Isso, eu fiz um treinamento lá com a fundadora da ONG, Irene, que é uma pessoa espetacular, daquelas super mulheres, assim. Que a gente Como é que é a história dela e a história de início dessa ONG? A Irene passou há mais ou menos uns 20 anos ou mais anos atrás por uma situação de violência, onde ela foi ameaçada e ela estava com crianças, ela estava com a filha e mais algumas amiguinhas. E a partir daquele momento ela tomou uma atitude que a polícia não recomenda, que é reagir, e passou a ficar atenta com relação a esse sentimento, né? Como é que a gente faz para proteger os nossos filhos quando eles não estão com a gente? O que eu posso oferecer de conhecimento, enfim, para minha filha, para ela poder encarar o mundo de uma forma mais... de todo pai, né? De todos os pais. E poucos encontram resposta, né? E há 20 anos atrás ela começou uma sequência de pesquisas e desenvolvendo workshops e trabalhando com as crianças e adultos. Então, o trabalho é bem legal. Com relação a essas pesquisas, a Juliana, antes do início da entrevista, me passou alguns dados que são bem interessantes de a gente comentar aqui. Por exemplo, o agressor, no caso do bullying, ele também sofre. Isso. Um dos grandes erros que eu enxergo quando a gente conversa sobre bullying é que o agressor é deixado de lado, né? O agressor ele é culpabilizado e colocado como um criminoso. É mais fácil botar o rótulo, você é um criminoso, você é um bully, você agride as pessoas, se exclui, né, do processo. Essa criança, esse adolescente, ele está sofrendo. Né? Essa forma de violência é um meio que ele tem de expressar esse sofrimento. É um meio errado, né? Mas é um meio que ele tem de expressar esse sofrimento. Então ele também tem que passar por um processo de tratamento. Isso. A criança que agride também. Também. E essa criança que agride, que pratica, o agressor, pratica o bullying, ele é uma criança, ele vai se tornar um adulto mau? Não necessariamente, nada é fatalista a esse ponto, né? Mas são comportamentos que, se eles são reforçados ao longo da vida, se eles permanecem, eles são comportamentos antissociais, vão prejudicar a pessoa nos seus relacionamentos pessoais, no seu ambiente de trabalho, né? Esses comportamentos da infância, normalmente eles acompanham a pessoa, se ela não recebe nenhum tratamento, nenhuma assistência, acompanham a pessoa ao longo da vida adulta também? Ela continua sendo agressiva e violenta com os outros? Normalmente, sim, na maioria dos casos. A gente está generalizando, claro. E principalmente as vítimas. Né? As vítimas podem... Continuam se colocando no papel de vítimas. Isso, e alguns distúrbios alimentares, do sono, de ansiedade, eles podem ser desencadeados por processos como o bullying. Outro dado que tu me falaste antes do início da entrevista, Juliana, foi com relação ao número de meninas que sofrem agressão sexual, que é 1 em cada 3 meninas. Isso, é uma estatística mundial. Em alguns países ela é mais alta, mais baixa, mas a gente trabalha com esse número no Kid Power, que 1 em 3 meninas vai passar por uma situação de assédio, de violência sexual, ou ameaça, ou o ato em si. A menina, os pais têm como preparar a criança para a menina em especial, né? Já que essa estatística é tão alarmante para as meninas. Tem como preparar para que elas não se coloquem tão expostas a esse tipo de situação? É o mesmo trabalho que a gente faz para todas as outras situações dentro do Kid Power. A gente acredita que a questão da autoestima, claro que a gente não está falando de uma fatalidade, de a criança, de repente, ser perseguida num lugar escuro, foi um azar, digamos assim, de estar ali na hora errada, no local errado. Mas de ela se colocar em situações na internet, de contato com pessoas que já demonstram um comportamento errado. Camila, a maioria dos abusos sexuais que acontecem são praticados por pessoas conhecidas que já possuem um vínculo com a criança. Então, o Kid Power trabalha no estabelecimento de limites desses vínculos pessoais.
A gente vai trabalhar com a criança com fantoches, com brincadeiras, onde ela vai aprender que ela pode dizer não. Que o toque, ele é uma experiência que tem que ser permitida pelas duas pessoas. Nunca pode ser um segredo, né? E se ela não gostar do que está acontecendo, ela tem direito de mudar de ideia. É como se a gente, de diversas formas, em diversos aspectos, a gente autoriza a criança, né, a dizer não. A impor a sua vontade. A dizer o que ela quer, o que ela não quer para ela, né? E que ela pode contar para os pais dela, que aquilo vai ser resolvido. E por isso os pais têm que participar junto com a gente do workshop. Não adianta a criança trazer uma série de novos comportamentos para dentro de casa e os pais não entenderem. É aquela história da criança aprendendo no colégio que fumar faz mal à saúde, leva para casa, mas os pais não estão nem aí, né? Continuam fumando. Juliana, rapidamente, tu estás escrevendo um livro sobre o assunto, que já está pronto. Está terminando de colorir os desenhos. É ilustrado. Isso. É para criança? É para criança, isso. A partir dos 7 anos, mais ou menos, né? O primeiro ano da escola. Ele é um livro, um manual. É um manual bem simples para a criança mesmo, na linguagem delas, sobre o que é bullying, o que elas podem fazer e como identificar o que está acontecendo com elas ou com os colegas, né? O livro agora só precisa de uma editora. Então, editoras, atenção, entrem em contato com a Juliana, um trabalho bem importante e poucas bibliografias voltadas à criança falam desse assunto, né? Mais importante ainda. E o trabalho que tu já estás realizando da organização aqui em Florianópolis, como é que é? Quem pode participar, como entrar em contato? O trabalho está sendo realizado de uma forma experimental, como eu falei, para adaptação, né, cultural e inclusive linguística. A gente tem um grupo na comunidade do Jardim Atlântico, né, que está acontecendo agora. Para esse ano eu já tenho fechados os grupos, não tenho mais horário, e aí eu posso começar a marcar os horários para o ano que vem. Né? Escolas particulares, escolas públicas. Tem que ser grupo fechado? Eu não tenho como dar conta de muita criança ao mesmo tempo, porque a gente quer prestar atenção em cada comportamento, em cada... as crianças trazem muita coisa durante esse workshop. Com certeza. Então, a gente tem no máximo 6 a 8 crianças, porque elas vêm acompanhadas dos pais. Então, já ficam aí 12, 14 pessoas. E profissionais que queiram aprender sobre esse assunto também podem entrar em contato contigo? Podem entrar em contato comigo. Eu tenho uma bibliografia bem grande sobre o assunto, né? Mas, no momento, pro Kid Power, a gente ainda tem um processo bem longo para poder orientar os profissionais nesse sentido. Vamos lá, um passinho depois do outro, as devagarinho coisas vão crescendo, sempre. Com certeza. Juliana, parabéns pelo teu trabalho, sucesso com a implantação dele aqui no Brasil, viu? É um trabalho super importante. Obrigada pela tua presença aqui no Estúdio 36. Os contatos da Juliana, o endereço dessa organização, kidpower.org, o site é todo em inglês, então se você tem facilidade na língua inglesa, pode entrar lá e conhecer um pouquinho mais. Se precisar de alguma outra informação, manda um e-mail para a Juliana, que é kidpowerbrasil@gmail.com. Todos esses contatos, o telefone dela também vão estar no blog do Estúdio 36 assim que o programa acabar. É cliquerbs.com.br/Estúdio 36. Agora vamos para o primeiro intervalo. Hoje tem muita movimentação, tem muito agito por aqui. Tem arte, tem música, tem poesia. Então não sai daí, que o Estúdio 36 está só no comecinho. É um intervalo bem rápido.